E é de vascaíno para vascaíno. Aqui funciona dessa maneira, você pode dar o like, você pode dar o dislike, você fica à vontade. Aqui o canal é o canal, né? O canal de comunicação do Vascaíno com o Vasco da Gama. Deixa eu olhar aqui, já já a galera aqui participando demais. Oi, alguém me chama? Quem me chama? Luxemburgo já tá pronto, professor Luxemburgo. Vamos lá. Professor Luxemburgo, já me ouve, professor? Estou ouvindo, estou ouvindo. Professor Luxemburgo já está aqui para a coletiva de imprensa. Vamos dar início à coletiva de imprensa do professor Vanderlei Luxemburgo e vamos começar pela Roberta Barroso. Boa noite, Roberta Barroso. Fique à vontade, por gentileza. Boa noite, Luxemburgo. Bom, Luxa, o Vasco não está matematicamente rebaixado, mas tem uma missão praticamente impossível na última rodada. Precisa vencer, torcer para o Fortaleza perder e ainda tirar uma grande diferença de gols. O que falar para o vascaíno nesse momento? O que faltou na partida de hoje? E o que você acha que faltou para o Vasco nessa reta final mesmo de campeonato? E só para completar, caso na última rodada realmente essa missão praticamente impossível não aconteça, você aceitaria participar dessa reconstrução do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro? Obrigada. Tudo bem? Prazer falar com você. Eu não posso enganar o torcedor. Se eu falar que eu estou querendo ganhar do Goiás, para depois fazer 12 gols, eu vou estar enganando o torcedor. Mas eu posso falar para o torcedor que o jogo do Vasco está sob júdice. Isso é muito importante, porque houve uma atuação da arbitragem muito grave, gravíssima. Nós jogamos com um erro grande da arbitragem, sem o VAR ter a condição de colocar linha de impedimento. Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça Esportiva deu um parecer favorável a mostrar toda a gravação desde antes do jogo até agora. Então, acho que esse jogo sob júdice é importante. Então, nós temos que ganhar, porque o Vasco tem que jogar sempre para ganhar. Mas eu quero dizer que esse jogo que ficou aí para ser decidido depois, ele é fundamental, ele é importante para a moralização desse Campeonato Brasileiro, porque eu acho que isso manchou muito, aquele jogo contra o Internacional, manchou muito o Campeonato Brasileiro. O juiz e o VAR e o pessoal que estava tratando aquela partida cometeram erros gravíssimos, e o pior deles foi aos 9 minutos. Ele não consultaram, não teve consulta, não teve nada, e o juiz chamou responsabilidade por impedimento. Quer dizer, complicado. Já no jogo contra o Curitiba, o próprio árbitro que estava, que é o Flávio, ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, onde não houve a cotovelada, só ele viu a cotovelada. Aí no VAR vê em câmera em slow motion, você vai ver cotovelada de tudo quanto é lado. Então, não estou tirando aqui a responsabilidade minha ou das pessoas que trabalharam no Vasco sobre a queda do Vasco, mas são coisas importantes que nós temos que falar. Eu estou dizendo que do árbitro que apitou 2 jogos em que nós tivemos prejuízo, e esse contra o Internacional, então, foi uma coisa impressionante. Tirar a TV do Vasco da posição que poderia mostrar o empreendimento antes do jogo. Isso demonstra o seguinte, que eles estavam despreparados para poder marcar o impedimento, a linha de impedimento. Mandar tirar se a TV do Vasco sempre ficou ali. Isso coloca em dúvida alguma situação, desse pedido deles. E segundo, que o lance foi um lance em que fez a diferença. Você sair atrás de um jogo contra um grande adversário é muito difícil, E ali foi complicado. E além disso, o Flávio foi deselegante, faltou humildade, faltou respeito. Quando eu perguntei para ele sobre o que aconteceu sobre o gol, que todo mundo estava falando que não estava impedido, que não sei o que, ele falou assim: eu vou ver na minha casa, eu vou ver quando eu chegar em casa. Isso é uma falta de respeito muito grande. Eles não são dono do futebol brasileiro, eles são árbitros do futebol brasileiro. Então eles têm que respeitar. Eu não o ofendi, simplesmente falei para ele o seguinte: está todo mundo falando que o gol foi impedimento. Ele falou assim: quando chegar em casa eu vou ver se é impedimento. Isso é uma falta de respeito muito grande. Eu acho que ele é da Federação Paulista, acho que a Federação Paulista, o pessoal da arbitragem de São Paulo, a Ana, a Paula, ela deveria mostrar, peraí, não existe isso aqui é uma falta de respeito muito grande com um profissional.
né, do outro lado. Ele não te ofendeu, não falou nada. E por que você falar que você vai ver em casa, como debochando de uma situação que foi importante e definiu praticamente o jogo? Mas eu acho que eu vim para o Vasco para 12 jogos. O pessoal, pô, tu vai colocar tua carreira em risco? E colocar minha carreira em risco? Minha história da carreira já está pronta. Eu não tenho essa preocupação de, em 12 jogos, se o Vasco caiu agora, maculou minha carreira. Não, muito pelo contrário. Eu estou à disposição do Vasco, estava nesses 2 jogos, estou à disposição do Vasco para uma reconstrução do Vasco da Gama, que isso aqui precisa ser falado. Eu estou à disposição. Se o Vasco entender que eu posso participar dessa reconstrução, eu estou pronto para isso. Acho que o Vasco precisa realmente passar por uma reconstrução, porque nos últimos 3 anos, o Vasco vem beirando a zona de rebaixamento. Uma hora, por erros que acontecem no futebol, você não conseguiu, o emocional já está totalmente prejudicado pelo passado, aí você vem para o presente, você não consegue levantar, né? Então, acho que se o Vasco entender que eu devo continuar, eu não tenho nenhum problema de trabalhar na segunda divisão. A minha proposta de vir ao Vasco da Gama faltando 2 jogos era para não deixar o Vasco cair. Não conseguimos, perdemos jogos importantes, pontos importantes em casa. O jogo contra o Fortaleza foi um jogo horrível. Nesses 2 últimos jogos nós jogamos já diferente. Mas já estava faltando muito poucos jogos, 3 jogos contra o Inter e contra o Corinthians hoje. Então acho que nós caímos, não hoje, né? Foi num processo que vem se crescente do Vasco da Gama. Ele vem de muito tempo atrás, né? E acabou que esse ano não teve como fazer, não teve como recuperar isso aí. Mas eu estou à disposição, não vejo nenhum problema. Minha vida que segue, profissional, entendendo a ira do torcedor, porque o Vasco caiu, eu sei que nós vamos ser massacrados com críticas, mas eu estou à disposição do Vasco da Gama para uma reconstrução, com certeza, absoluta, propenso a ajudar o Vasco da Gama nessa reconstrução que precisa ser. O Vasco da Gama, para poder pensar em alguma coisa para frente, precisa que faça uma reconstrução no geral. Aline Nastari, por favor. Você me ouve, Aline? Boa noite. Ouço. Boa noite para você, Luxemburgo. Boa noite para todo mundo que acompanha a Vasco TV. Você, nessa sua primeira resposta, comentou do jogo anterior, de ser um jogo que está sob júdice ainda, né? Mas para o time conseguir sair dessa situação, mais do que isso, ele precisa também, né, da sua atuação dentro de campo. E hoje, a sensação foi um pouco que o time conseguiu entregar em campo um pouco menos do que é necessário para um time que quer sair do rebaixamento, né? E até em ânimo, diríamos assim, de uma forma geral, porque é muito complicado a gente falar de determinação, porque a gente sabe que é algo muito além, tem algo muito além de simplesmente querer, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa avaliação desse time que hoje tinha o jogo da vida nas suas mãos, e agora no final você falou também que o Vasco vinha há muito tempo beirando a zona do rebaixamento. Na sua concepção, de um cara que tem experiência no futebol, até que ponto hoje foi o fator culminante de uma política dos últimos anos, da diretoria do Vasco dos últimos anos? Você acha que tem uma ligação direta com política e o rebaixamento do Vasco? Eu posso responder uma opção de perguntas que você fez, mas eu só não concordo com a primeira da entrega do Vasco da Gama. Eu acho que se nós jogássemos como jogamos contra o Inter e como jogamos contra o Corinthians hoje, tá? Se você falar que nós não jogamos com qualidade, isso é uma coisa que o Vasco tem mostrado ao longo do tempo, mas que faltou determinação, faltou aplicação, eu acho que você se equivocou nisso aí. O resto faz parte da pergunta, mas me permita discordar de você. Você deve ter visto uma coisa diferente, porque os jogadores se aplicaram, se empenharam, mas nós não conseguimos, tecnicamente, não conseguimos envolver. Nós fizemos substituições e tentamos de tudo quanto é maneira, e jogando contra o Corinthians aqui, precisando do Corinthians ir para a Libertadores. Então, se você vai ver que foi um enfrentamento de igual para igual. Não foi um grande jogo? Não foi um grande jogo. 2 equipes que estão aí com dificuldades. O Corinthians brigando para a Libertadores com dificuldade e o Vasco brigando para não cair com dificuldade. O que eu acho assim, ao longo do tempo eu trabalhei no Vasco há um ano retrasado, eu acho, né? E os problemas que o Vasco tem hoje são os mesmos que tinha lá atrás, né? Falta de pagamento, falta de presença, falta de uma coisa que nós conquistamos, que o Salgado e a sua diretoria está de parabéns, o Osório,
e o Salgado e o departamento jurídico do Vasco da Gama. O Vasco se mostrou presente no momento importante. O Vasco foi à Justiça, foi à CBF buscar o seu direito, coisa que não acontecia antigamente. Então, acho que essa decisão do Vasco, dessa diretoria, mostra que é uma postura diferente dos jogadores e também dos seus dirigentes, que vai em busca da defesa do Vasco da Gama. Então, acho que essa diretoria deu um passo certo, mostrando assim, nós estamos aqui, não faça isso com o Vasco da Gama, não façam isso, vocês estão equivocados. Aí, daqui você começa uma reconstrução, né? Pagamento em dia, diretores atuantes, uma qualidade de jogadores diferente, vai ter uma redução, obviamente, porque o Vasco vai ter uma perda substancial de receita. Eu sou sabedor disso, tanto é que eu coloquei que se o Vasco não se mantivesse na primeira divisão, eu não queria receber nada, não tem nenhum problema. E não tem nenhum problema também da parte financeira, se a diretoria quiser que eu continue nessa reconstrução, eu quero participar e estou propenso a negociar. A minha preocupação não é o dinheiro, não estou preocupado com o dinheiro, porque ao longo da minha vida profissional eu ganhei dinheiro, bastante dinheiro, graças a Deus, minha família está sossegada. Agora é uma questão moral. Eu vim ao Vasco da Gama por 12 jogos e eu quero ajudar o Vasco da Gama a se reconstruir. Acho que isso é importante para o profissional. Já participei de muitos clubes que se reconstruíram, se tomaram o caminho. Então, se eu puder estar aqui, tá certo? Eu vou estar presente e vou discutir com a diretoria dentro de uma realidade de segunda divisão, obviamente. Mas eu acho que parte dessa decisão da diretoria ir ao tribunal, ao Superior Tribunal, ir na CBF e buscar o seu direito. Aí você começa a mostrar que você está em busca de mudanças, né? Então, se a diretoria entender que quer que eu participe, sem problema nenhum, eu vou participar com o maior amor que eu tenho demonstrado ao Vasco da Gama e buscando o melhor para o Vasco da Gama sempre. Eu vou buscar o melhor, porque é um clube que eu me identifiquei, é um clube que me deu a minha carreira, que eu iniciei lá atrás. Eu tenho que retribuir isso. Pensei em retribuir nesses 2 jogos e penso em retribuir numa reconstrução, porque eu já faço gestão de futebol há muito tempo, estarei à disposição, com certeza absoluta. Felipe Rocha. Vanderlei, boa noite a todos. A torcida realmente sabe que, assim como você falou, o rebaixamento ele é construído, né? O Vasco não caiu nesse domingo, o Vasco não caiu na rodada passada, né? São anos e anos de uma repetição de erros e coisas que acontecem que todo mundo tem uma parcela de culpa. Eu queria, com todo respeito, se você já consegue fazer uma análise do que você, que fez o trabalho tão reconhecido ali em 2019, se você já consegue fazer uma autoavaliação do que você poderia ter feito de diferente nesses 12 jogos. Obrigado. Tudo que você, na sua pergunta, eu fiz tudo que pudesse, né? Trabalhei diuturnamente buscando melhor, mas em 12 jogos é muito complicado. Mas eu me empenhei o máximo possível. E pior, né, essa reconstrução, essa coisa que vem acontecendo com o Vasco da Gama, não é de 3 anos, não. Ela vem de muito mais tempo para trás. Né? Então é uma coisa que precisa ser revista. E essa diretoria está dando uma demonstração de que quer rever esses conceitos que o Vasco tinha de grandeza, um clube grande demais para ficar passando toda hora na zona de rebaixamento, sem pagamento, sem as coisas funcionarem, né? Então, eu acho que eu entendi a sua pergunta, né? Mas claro que eu tenho uma parcela de culpa, não posso fugir dela, mas no geral, nós caímos no geral, com todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo do Vasco da Gama nessa temporada. E eu estou incluso nessa temporada, tá certo? Eu não posso fugir dessa responsabilidade de jeito nenhum. Mas a gente que está no futebol há muito tempo sabe que as coisas elas vão acontecendo, você vai percebendo que ela vai acontecendo. Eu, quando me propus vir para cá, é porque eu queria realmente ajudar. Tentei, fiz o máximo. Perdemos jogos que não podia perder. Perdemos jogos em que teve atuação do árbitro importante contra nós.
O jogo contra o Curitiba, o Flávio expulsou o Henrique, aonde não tem nenhuma cotovelada, não tem nenhum gesto de cotovelada no primeiro tempo. Então, quer dizer, isso faz uma diferença muito grande, se você jogando um jogo decisivo. Isso faz uma diferença muito grande. O único jogo que eu posso lamentar e realmente criticar a equipe foi a maneira como nós jogamos, e até nós treinamos numa grande semana, foi contra o Fortaleza, que nós fomos muito vulneráveis e muito frouxos nesse jogo aí. Mas o resto, nós tivemos prejuízo. Foram 18 chamadas de VAR e contra nós, né? Então é complicado isso, né? São muitas vezes seguidas, né? Emerson Rocha. Como você disse, você se colocou aí dizendo que teve uma parcela de culpa em relação a esse descenso do Vasco, mas eu queria que você respondesse, nesses 12 jogos, em relação ao resultado, esse foi o seu pior trabalho como treinador de futebol, Vanderlei? Não, você está pegando pesado demais, cara. Você não pode me responsabilizar da queda do Vasco por 12 jogos, né? É complicado, né, cara? Eu vim aqui para ajudar. Claro que eu não posso fugir da responsabilidade, mas você vir com uma pergunta agressiva, desnecessária, colocando a responsabilidade maior de 12 jogos, eu acho que me permite dizer que não cabe, cara. A minha proposta foi de vir ajudar o Vasco da Gama nesses 12 jogos. E você não reconstrói uma equipe, por mais que eu seja um bom profissional, que eu seja um bom gestor. 12 jogos são muito poucos jogos para você poder colocar tudo que você pensa em prática. Você vai antecipando etapa, mas você não consegue. Você esbarra numa coisa, esbarra em outra, esbarra daqui, esbarra dali. Então, me permite divergir de você, com todo respeito. Mas eu tenho uma parcela de culpa porque eu sou responsável pelos 12 jogos. Marcelo Baltar. Oi, na verdade é o Hector do Globoesporte.com. Houve uma troca aí na escala. Esqueceu a careca. Vanderlei, eu queria, falando bastante sobre a situação do Vasco, né, de antes desse jogo, de rebaixamento, eu queria falar sobre o jogo. Queria entender qual foi a ideia, porque teve algumas mudanças na equipe, né? O que planejou para o jogo, o que entendeu que deu certo, o que entendeu que não deu certo. E queria saber como é que foi a conversa no vestiário, no pós-jogo, assim, como é que estavam os jogadores, como é que a coisa vai, porque o Vasco ainda tem mais um jogo nesse campeonato. Tudo bem? Um abraço, prazer falar com você. Olha, eu pedi só para eles rezarem, que é o que eles fazem no final do jogo, e não falei nada para eles, porque não tem o que você falar nesse momento, né? Eu tentei com o Peck e com o Juninho mudar no meio campo e dar um pouco de velocidade na equipe. O Catatal, porque o Catatal, o Gil e o outro zagueiro estavam ganhando muita bola na cabeça. Então o Catatal começou a participar dessa jogada e nós começamos a ganhar, disputar e ganhar a segunda bola, né? Mas, obviamente, os caras foram cansando e a gente vai fazendo a substituição que você entende que acontece no jogo. Mas elas não fluíram como você imagina, né? Não aconteceu como você imagina, e aí você vai ter uma série de fatores. Eu não vou botar culpa no Juninho, no Peck, no Thales. São jovens que estão jogando um jogo decisivo na casa do adversário. É uma proposta para não ir para a segunda divisão. Obviamente, eles têm um comportamento emocional totalmente diferente. A gente tem que entender isso, não queimarmos esses jogadores, porque eles são jogadores patrimônio ativo do clube, né? Então, a gente vai chamar essa responsabilidade, dividindo, desde quem começou lá atrás até agora, as responsabilidades. Pedro. Lucas Pedrosa, por favor. Um abraço. Estou escutando não, Lucas. Agora estou. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Agora estou. Vamos lá. Primeiramente, o Vasco chegou ao seu quarto rebaixamento aí no Campeonato Brasileiro e você se colocou à disposição, não só para ser o técnico do Vasco, mas também para trabalhar nessa reconstrução do Vasco da Gama como um gestor. A minha primeira pergunta, Lucha, quais são os primeiros passos que você detecta e que o Vasco vai ter que fazer? E outra,
O Vasco hoje já tem um elenco limitadíssimo tecnicamente e que caiu para a segunda divisão. Como fazer com um orçamento reduzido na Série B um elenco que consiga jogar bola com material humano pior ainda do que você tem hoje? Muito boa pergunta. Claro que eu vim para cá para colocar toda a minha qualidade profissional, como gestor, como técnico, mas nós não conseguimos. Nós sentarmos com calma agora, a diretoria sentar com calma, nós fazermos uma análise. Nós vamos ter o campeonato estadual, tem o campeonato estadual primeiro, e depois nós temos o campeonato brasileiro. Nós temos que fazer uma equipe de segunda divisão no campeonato brasileiro da segunda divisão. Não podemos ter uma equipe de primeira divisão jogando, porque os recursos vão ser totalmente diferentes. Nós temos que ir no mercado, aí tem o Pássaro, que é o diretor executivo, tem os conhecimentos que nós temos, tem alguns jovens que nós não podemos desprezar, esses jovens, alguns jogadores, obviamente, já temos pensado nisso, mas não vamos falar, alguns jogadores, obviamente, até porque eles sabem disso, eu falei que nem todos vão continuar no Vasco da Gama, mesmo o Vasco permanecendo na primeira divisão. Então, quer dizer, essa reconstrução da equipe também tem que ser feita com uma análise de que nós vamos participar do campeonato estadual e da volta do Vasco para a primeira divisão. Sim, aí o Vasco, com uma equipe disputando a segunda divisão, mas se preparando para a próxima temporada, estar na primeira divisão, aí sim, com a parte administrativa, com a parte, vamos dizer, política, com uma série de coisas que vem trazendo um prejuízo para o Vasco da Gama há algum tempo, né? Então, essas coisas todas, aí, mas não cabe a mim, essa parte política, essa parte administrativa, pelo que eu tenho conversado com o Salgado, ele está propenso a uma reconstrução do Vasco da Gama, e ela passa por diversas situações, né? A parte de futebol, não resta dúvida que nós vamos estar atentos ao mercado, nós conhecemos bastante o mercado de futebol, e vamos estar atentos para construir uma equipe que possa fazer um bom campeonato brasileiro, um bom campeonato carioca, estadual, e um bom campeonato brasileiro voltando para a primeira divisão, né? Então, acho que é por aí o caminho. Wellington Campos. Vanderlei, não poderia esperar outra postura sua a não ser abraçar essa causa do Vasco nesse momento de reconstrução, e todos precisam dar as mãos. Você já falou aí daquilo que vai ser necessário, já pensar numa Série B, que parece será a mais difícil de todos os tempos. Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, Ponte Preta, CSA e mais quem vier rebaixado, né? Sem dúvida vai ser uma competição bastante complicada. Principal ponto, qual é o dedo na ferida hoje que você tem que colocar no Vasco para melhorar essa situação, Vanderlei? Assim, na parte técnica, nós temos que ter reuniões internas e decidimos aquilo que nós vamos fazer. Jogadores que vão sair, jogadores que vão ficar. Não tenha dúvida disso aí. Opa, tá dando um probleminha aqui no áudio. Só um segundo. E agora? Fala. E agora? Agora foi. Tá, beleza. Então, Wellington, não adianta nós ficarmos falando externamente aquilo que nós vamos fazer, né? Nós estamos falando, no geral, o que precisa ser feito, né? Então, essa a ideia. Agora, você falou um ponto importante, né? O Campeonato Brasileiro com 3 grandes clubes, né? E o Vasco teve 18 erros de arbitragem. 18 erros do VAR, né? Existe uma preocupação nossa nesse sentido aí, né? São muitos erros para um campeonato, né? Eu acho que uma coisa que tem que ser revista, não só no Vasco da Gama, mas sim no futebol brasileiro, que está acontecendo constantemente, é uma análise, né, na arbitragem brasileira, que tem bons profissionais, eu conheço, a maioria deles tem o Tonhão, tem o Alício Pena Júnior, tem profissionais de nível, tá certo? Mas o que está acontecendo para que o VAR, né, o próprio Gaciba, né, que é o presidente, para que o VAR tenha tanta importância muito mais do que o juiz. Isso não, os bandeiras, o árbitro, eles estão transferindo todas as suas responsabilidades para o VAR. Chama o VAR. Aí o VAR decide aquilo que acha que tem que decidir. Às vezes acerta, às vezes erra. Então erra o juiz.
não tem que chamar o VAR, tem que chamar a responsabilidade para ele como árbitro, né? Então, acho que isso é uma coisa que precisa... são profissionais de alto nível. O Tonhão, conheço bastante tempo, ele apitou bastante jogos, eu como técnico, e o Alício Pena Júnior também, um excelente, o Gaciba, tem bons profissionais lá, agora, que precisa também, como o Vasco da Gama, como o futebol brasileiro, né? Precisa de ser revisto também a arbitragem brasileira no sentido das coisas que aconteceram nessa competição, que trouxeram um prejuízo muito grande e macularam, obviamente, a conquista do campeonato. Não vou tirar mérito de ninguém, mas macularam bastante. João Santoro. Boa noite, Luxemburgo. Duas questões. A primeira, você falou que tem que ter calma nessa hora. Você respondeu há pouco um amigo, falando que agora tem que ter calma, pensar direitinho, planejar tudo que vai ser feito. Essa calma, essa conversa, ela já vem acontecendo juntamente a presidente, junto com o Pássaro. Como está essa situação? E a outra questão é o seguinte: para o jogo da próxima quinta-feira, existe uma esperança, existe ainda aí 1% ou menos de 1%. Como conversar com os jogadores dentro do vestiário para colocá-los eles numa direção correta na quinta-feira em busca do resultado? Obrigado, Luxemburgo. Vou te responder a segunda, eu já respondi até anteriormente, tá? Não tem como mentir o torcedor, para vocês da imprensa, que o Vasco ganhar do Curitiba, do Goiás, tem que fazer 12 gols. Isso aí aconteceu, o Brasil tomou de 7, também foi um aborto e acontece 100 anos. Fazer 12 gols, cara, só se nós jogássemos contra uma equipe da Várzea, né? E não vamos jogar com a equipe da Várzea, né? Então a gente tem que ser bastante realista nesse sentido de não passar mentira para o torcedor, né? Falar a verdade para o torcedor. E, conversando aqui internamente, existia a possibilidade de manter o time na primeira divisão e também na queda, né? Eu estou falando por mim, o que eu penso e o que eu vim por Vasco da Gama, né? Eu não tenho nenhuma preocupação com a minha imagem profissional de que maculou, porque eu sou um vencedor, então agora você perdeu, foi para a segunda divisão, e tantos outros profissionais já foram para a segunda divisão e continuaram as suas carreiras, e o clube de Regata Vasco da Gama é muito grande, e é um orgulho muito grande um profissional trabalhar numa reconstrução de um clube tão grande como o Vasco da Gama. Então isso é que eu tenho na minha cabeça para poder eu contribuir com o Vasco da Gama na sua reconstrução, mas obviamente não passa só por mim, passa pela diretoria entender que aquilo que nós fizemos, nós sentarmos, discutimos, traçarmos um planejamento, se é isso que vai acontecer, entendeu? Renato Peters. Vanderlei, eu queria saber da sua parte também, porque o Vasco chega ao 4º rebaixamento. Você pretende também agir nessa parte dos bastidores, na questão da política, por exemplo? Você vai blindar esse time? Como é que você vai fazer para reconstruir, para ajudar a reconstruir esse Vasco da Gama? Junto com o dirigente, né? Mas essa parte política, essa parte administrativa, esse processo como um todo, de remodelação do Vasco da Gama, passa pela a parte administrativa com o presidente Salgado, com o Osório, que é o vice-presidente. Isso aí eu não posso me envolver nisso aí. Agora, com respeito à parte técnica, a parte da reconstrução do time de futebol, do planejamento como um todo, né? Reconstrução do Vasco da Gama como um todo, que começa no profissional, vai até as categorias de base. A categoria de base não pode estar desvinculada do profissional, ela tem que estar vinculada ao profissional. É um absurdo a categoria de base não estar vinculada ao profissional, tem que ser uma coisa vertical, né, para poder ter um planejamento em que você saiba o que está acontecendo. Essa é a minha proposta, né? Eu conheço o Vasco da Gama há muito tempo, sempre revelou bastante jogadores, sempre colocou bastante jogadores. Eu tenho jogadores hoje da categoria de base, mas eu acho que é um trabalho vertical, onde a categoria de base está inserida no contexto, não separada do contexto. Ela está inserida num contexto que pertence ao profissional. Aí vem uma filosofia implantada do profissional, achatando, verticalizando, até chegar aonde tem que chegar. Eu entendo dessa forma. Né? Agora, se vai ser feito dessa forma, aí é sentar na mesa e discutir. Professor, muito obrigado. Tenha uma boa noite aí, um bom retorno. Só um momento só. Só um momentinho só. Eu queria falar com o torcedor do Vasco da Gama, tá? Que tem um respeito muito grande por mim, tem demonstrado um carinho muito grande por mim.
Eu lamento muito de eu não ter conseguido, junto com esse grupo de jogadores, manter o Vasco na primeira divisão. Era um objetivo meu, pessoal, de vir ao Vasco da Gama e manter o Vasco na primeira divisão. Então, eu peço ao torcedor que entenda que eu busquei o máximo, que eu fiz o máximo, maior respeito pela agremiação, maior respeito pelo torcedor do Vasco da Gama, e dizer para ele que não tenho nenhum problema, não vai mexer em absolutamente nada na minha estrutura emocional ou na minha história profissional, de eu aceitar, como eu já disse publicamente, de estar no Vasco no ano que vem, nesse ano, desculpe, participando dessa reconstrução do Vasco da Gama. Então, eu queria mandar essa mensagem para o torcedor, que sempre me apoiou, sempre teve um carinho muito grande. Eu estou disposto a isso por causa que o Vasco é muito grande e o Vasco precisa se reencontrar com a sua história, que é muito bonita. E eu quero participar dessa história. Não essa de hoje. Essa de hoje era questão de tempo. Ela veio passando muito perto, chegou e eu estou aqui. Não fujo a responsabilidade. Mas eu quero participar dessa reconstrução desse clube grande, maravilhoso, que é o Vasco da Gama, que teve grandes conquistas, voltar a estar no cenário nacional e olhando para o Vasco assim. O Vasco está entre as 5 melhores, 6 melhores equipes do futebol brasileiro. Eu acho que eu gostaria de estar presente nisso aí. Então, torcedor, me perdoe, me desculpe, mas não consegui. Me doeu ao máximo, mas não consegui. Então, da minha parte, eu peço desculpa. Agora, foi no geral que aconteceu essa queda do Vasco da Gama, desde o início até agora e de algum tempo para trás, alguns anos para trás, que vem passando muito perto. Um abraço, muito obrigado pelo carinho que vocês têm sempre tido comigo. Bom, professor, obrigado, uma boa noite, um bom retorno e um bom descanso. E a gente segue, porque daqui a pouco falamos em renovação e daqui a pouquinho tem final do Sub-20, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E esse talvez seja já o primeiro passo. A garotada, a molecada, a base que vem nos orgulhando, né? Orgulhando a todos nós vascaínos. Vasco campeão carioca de 2020, Vasco campeão da Copa do Brasil de 2020 e por isso tá aí, ó, nessa final da Supercopa do Brasil para jogar contra a equipe do Atlético Mineiro e vale vaga na Libertadores. Então, depois dessa coletiva, depois